Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Começando aqui pela segunda vez que o primeiro vídeo deu um erro aqui. Agora são 9h05, hoje é dia 13 de 6 de 2024. Acabou de ter uns 5 minutinhos aí a partida válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro entre Cruzeiro e Cuiabá. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre o que rolou nessa partida, né? Falar um pouco da escalação dessa vitória importantíssima do Cruzeiro. O Cruzeiro foi para campo repetindo a mesma escalação dos últimos jogos. Parece que o Fernando Seabra ele finalmente encontrou um time titular. A única diferença foi a saída, né, do Marlon para a entrada do Kaique, que é muito bom jogador, mas que não tem sido aproveitado nesses últimos tempos, porque o Marlon é titular absoluto e é um dos 5 melhores laterais esquerdos do Brasil, assim, sem sombra de dúvidas, né? Para evitar qualquer tipo de clubismo aqui da minha parte. Mas, tirando isso, a mesma escalação de sempre, o Anderson, o William, Zé Ivaldo, João Marcelo e o Kaique, substituindo o Marlon, né? Lucas Silva, Lucas Romero, Barreal, Matheus Pereira, Gabriel Veron e Rafa Silva. E aí o que a gente pode falar sobre essa escalação, né? O primeiro tempo, eu não assisti o jogo, eu tava ouvindo pela rádio, tanto é que eu tô até com a roupa do estágio ainda. E aí eu não posso falar muito porque eu não vi o jogo em si, eu ouvi pela rádio, os comentários e as impressões que eu tive, né? Eu vi no jogo que é completamente diferente do que você tá vendo. O que eu posso falar da escalação? Eu gostei da manutenção do Gabriel Veron, porque eu acho que ele precisa ganhar tempo, ele precisa ganhar mais confiança e eu acredito que nesses jogos ele tinha tudo para desempenhar um bom futebol, o que não aconteceu, infelizmente. É um jogador que o Cruzeiro trouxe com status de resolver a situação de uma das pontas, seja a esquerda ou a direita. A gente teve problemas enormes nessa posição no ano passado. A gente tem o Arthur Gomes, que era titular absoluto, e que esse ano melhorou muito de produção, mas ainda é muito aquém daquilo que se espera de um ponta. E na ponta direita a gente não tinha jogadores, né? O Matheus Pereira desempenhou ano passado nessa função praticamente da metade do ano para frente e era muito desperdiçado, porque a gente sabe que a melhor qualidade dele é no centro do campo, distribuindo o jogo, enfim. A gente não precisa aqui falar sobre a qualidade do Matheus Pereira. No mais, o Kaique Bruno é o reserva imediato, e aí vale uma ressalva que a gente vai comentar um pouco depois sobre a entrada do Lucas Vidalba. E o resto do time, tudo normal por aqui. Nada de muito novo, né? Pra ser sincero, nada de novo mesmo. Mas as impressões que eu tive, né, junto com os comentários, as pessoas que estavam assistindo o jogo, é que o Cruzeiro, ele deu muita chance pro azar. O primeiro tempo foi um tempo mais aberto, no sentido de muito contra-ataque. A impressão que eu tinha é que sempre era um lá e cá, sabe? Uma hora um lance do Cruzeiro, outra hora um lance do Cuiabá. E a equipe do Cuiabá é uma equipe muito chata. A gente, ano passado mesmo, a gente não conseguiu ganhar do Cuiabá no campeonato. E esse ano, assim, pelo menos por esse início de campeonato, é uma equipe que tá abaixo, né? A gente pode ver, eles são o penúltimo colocado do campeonato, estão na zona de rebaixamento. É um time que, assim, ano passado era muito chato, mas se livrou do rebaixamento muito antes do Cruzeiro, inclusive, né? Garantiu vaga na Copa Sul-Americana, mas que esse ano não se encontrou. E eu tinha assim, um certo medo desse jogo, sabe? Sendo bem sincero com vocês, porque é o tipo de jogo que o Cruzeiro ele costuma perder em momentos que ele não pode perder, que é exatamente esse momento de continuar ganhando a confiança, vem de uma derrota para a equipe de São Paulo, que é uma equipe, se não vamos falar de melhor em qualidades técnicas, é uma equipe melhor preparada, no sentido de mais entrosada, com peças que estão jogando junto há mais tempo, né? O Cruzeiro, ele é um time que, na minha opinião, ele é muito bom, mas que ele ainda está em formação. Depois que o Nicolas Lacamon saiu na final do Campeonato Mineiro, o Fernando Seabra, ele pegou o barco enquanto a gente já estava no mar. E aí acho que agora ele conseguiu construir uma ideia de jogo, né, assim, de time titular, de peças. E isso é muito importante para o Cruzeiro. E aí, a gente tem que, nesses momentos de dificuldade, quando a gente tem um jogo truncado, a gente precisa que apareça o jogador que é o diferente. E mais uma vez, ele apareceu, o craque absoluto da camisa 10, o Matheus Pereira, que, assim, a gente dispensa comentários aqui no canal sobre ele. É um jogadoraço, é o titular do Cruzeiro, é o jogador acima da média no futebol brasileiro, que a gente não encontra nos outros times. A gente tava até. Eu discuto isso muito com os meus amigos, inclusive os atleticanos e torcedores de outros times,
que eles falam quem é o melhor jogador do futebol brasileiro. E muita gente coloca o De La Cruz do Flamengo nessa posição, mas eu vou continuar afirmando que para mim o Matheus Pereira é o melhor jogador que atua no futebol brasileiro no momento, sabe? Por tudo que produz, por tudo que faz, pela assim, como ele pensa o jogo, como ele joga o jogo, sabe? Você não vê ele quieto, você não vê ele parado, ele sempre tá pensando numa jogada, ele tá pelo menos uns 2 passos à frente do seu adversário. E aí ele aparece, né, num cruzamento do William, cruzamento bem de longe, nem chegou a ir para a linha de fundo, né? O William cruza e aí ele sobe de forma absoluta, dá uma casquinha na bola e acaba abrindo o placar para o Cruzeiro, né, aos 46 minutos do primeiro tempo. E aí dá aquela sensação de alívio, sabe? Porque o jogo poderia começar a se complicar se o Cruzeiro vai empatado, volta pro campo, não começa a jogar bem, a torcida já fica desconfiada, começa a gerar aquele princípio de tipo assim, pelo amor de Deus, precisamos ganhar do Cuiabá. E a gente sabe como é que funciona esse tipo de pressão dentro do estádio, né? Mas graças a Deus o Cruzeiro conseguiu se livrar disso. E aí quando a gente volta para o segundo tempo, a gente tem a surpresa da entrada do Japa, né? No lugar do Barreal, que sofreu um certo tipo de incômodo. Eu não vou lembrar aonde que foi, mas falaram, acho que foi no joelho esquerdo, se eu não me engano. E muito bom o Japa tá voltando, cara. Eu sou muito fã do Japa. Quem acompanha os vídeos aqui do canal sabe que eu acho que ele tinha que ser titular no meio de campo do Cruzeiro. Pra mim é um jogador polivalente, muito inteligente, que consegue construir e desarmar na mesma intensidade de qualidade, sabe? É um jogador pra mim muito, muito bom mesmo. E entrou, assim, muito bem, fazendo o seu papel, mas em um erro aos 64 minutos, o Cruzeiro acabou cometendo um pênalti no Cuiabá. E aí é um erro que a gente tem comentado, e aí que vai uma crítica ao Gabriel Veron, né? A gente sabe que é um jogador que tá, assim, em processo de recuperação, de ganhar ritmo, vem de uma lesão muito séria, mas, cara, o William ficou muito, mas muito, muito exposto nesse jogo. Porque a todo momento ele precisava subir para conseguir fazer a marcação, para conseguir fazer os cruzamentos, para ter mais uma opção, né, de passe. E o que a gente percebeu é que o Gabriel Veron, muitas das vezes, não voltava para ajudar, não ajudava na recomposição, e ao mesmo tempo fica a crítica para os dois volantes do Cruzeiro, tanto o Lucas Silva quanto o Lucas Romero. Porque nesse lance a gente percebe claramente que o Zé Ivaldo faz o pênalti, porque ele não tinha ninguém para fazer a cobertura. E aí ele tinha que dar o bote para tentar tirar a bola, ou ele deixava com que o Cleison entrasse na área 100% inteiro para chutar e poder marcar o gol. E aí ele dá o bote, o Cleison, como é um jogador muito experiente, muito esperto, ele percebe o contato do João Marcelo, e aí ele cai, foi pênalti, claro, na minha visão, um pênalti bobo, mas que acabou que o Zé Ivaldo cometeu pelos erros dos outros companheiros. O William, que estava fora de posição, pelo esquema que o Cruzeiro joga, ninguém para recompor, seja o Gabriel Veron, seja o Lucas Silva, seja o Lucas Romero, e aí gerou esse empate. E aí, nesse momento, fica aquele sentimento, putz, mais um jogo, mais uma partida, assim, difícil pro Cruzeiro, porque o Cruzeiro já não vinha bem nesse segundo tempo, né? A partir desse momento eu já comecei a assistir a partida, o Cruzeiro ainda estava um pouco perdido, se engrenando no jogo, e aí o Isidro Pita, né, marca o gol de pênalti. Mas aí uma surpresa muito boa, cara, aos 67 minutos, mais uma vez, Matheus Pereira. O passe que ele acha no Rafa Silva, tipo assim, você percebe que você não está acostumado com esse tipo de passe nos jogos do Campeonato Brasileiro, quando assim, todos os jogadores que estavam em campo não esperavam pelo passe que o Matheus Pereira ia dar. Talvez só o Rafa Silva, que estava assim, né, pedindo a bola, que abriu o espaço, esperou. Porque os volantes que estavam marcando, eles ficaram, tipo assim, em choque. Tipo, onde que essa bola saiu? Os zagueiros não conseguiram entender. E aí ele acha uma bola livre pro Rafa Silva. Assim, fora de marcação. O Rafa Silva também é muito inteligente de não estar impedido, de estar atrás da linha de impedimento do time do Cuiabá. Ele pega a bola, domina, carrega um pouco ela e chuta, sem chance nenhuma pro goleiro, que só observou a bola aí pro fundo da rede, no canto direito. E aí o Cruzeiro empata 3, 4 minutos depois de que sofreu o gol. E isso é um balde de água fria enorme no time do Cuiabá, porque é um time que estava vindo aqui para Belo Horizonte com pretensões de empate ou, assim, uma derrota em caso histórico, pelo histórico que tem no campeonato, pelo que o Cruzeiro tem apresentado também no campeonato. E aí, quando eles fazem o gol de empate,
gera um sentimento neles, nossa, talvez dá, vamos continuar, a gente tá jogando bem. E se o Cruzeiro tomar uma pressão ali, a gente sabe como é que funciona. O psicológico do Cruzeiro cai e o dos jogadores do Cuiabá só vai aumentar. E aí isso foi um balde de água fria que foi assim sensacional pro Cruzeiro e que praticamente garantiu a vitória. Depois disso a gente teve 3 substituições e aí, assim, o que tudo indica na minha visão é que o Fernando Seabra estava preparando essas substituições antes do jogo do gol de empate, mas aí, do gol de empate não, do gol da que ia garantir a vitória, né? Mas ele manteve as substituições. Saiu o Gabriel Veron para entrar o Robert, saiu o Lucas Silva para entrar o Vitinho e também saiu o Kaique Bruno para entrar o Lucas Vidalba, que aí também é outro jogador que a gente pede chance aqui, né? Ele veio para ser titular do Cruzeiro com essa condição de titular, como jogador que sabia jogar no esquema de 3 zagueiros, que sabia jogar como lateral também e teve poucas chances. E para mim fez um jogo mais seguro do que o jogo do Kaique Bruno. Tudo bem que ele jogou ali numa linha de 3, né? Porque nesse momento o Cruzeiro largou a linha de 4 e formou uma linha de 3 zagueiros. Até porque o Cuiabá começou a jogar muito atacante. Então o Cruzeiro preencheu mais a área. Mas eu achei ele mais seguro, mais preparado, é um jogador mais experiente. A gente fala que o Kaique Bruno é muito bom, gente, muito bom jogador, mas ele é um jogador jovem, e ele é um jogador que ele precisa ainda estar pronto, ele não é um jogador que está pronto para ser titular, para jogar no Cruzeiro, né? Então, gostei muito das substituições do Seabra, substituições que não foram defensivas, a gente vê que ele coloca um terceiro zagueiro, mas ele tira um volante para colocar um meia armador, que é o Vitinho, que é um jogador que também tem tido muitas chances. A entrada do Robert é muito boa também, porque ele jogou no lugar dele na ponta esquerda, fazendo a função dele. O Japa, ele veio, puxou mais pro meio, né? Para jogar como meia. E aí o Cruzeiro começou a controlar mais a partida. Depois disso, o Lucas Romero sai, sentiu um incômodo na panturrilha esquerda, se eu não me engano também, para a entrada do Ramiro. E aí uma surpresa que entrou ele com a faixa de capitão. Então a gente vê que o jogador tem moral, tanto com o elenco, tanto com o treinador. E isso pode ser uma preocupação para alguns, porque tem muita gente que critica o Ramiro, acha que ele não é um bom jogador. Eu acho que ele pode ser importante, mas a gente percebe que, por exemplo, num jogo que o Cifuentes estivesse disponível, muito provavelmente essa substituição ocorreria. Hoje a gente não vai entrar nessa discussão, né? Apesar de que o Japa foi o preterido pelo treinador para entrar no lugar do Barreal. São funções completamente diferentes, né? Mas a gente percebe que talvez o Fernando Seabra, ele não tem esse apego tão grande como tinha, por exemplo, o Nicolas Larcamon, que faziam aquelas mesmas substituições burocráticas na equipe do Cruzeiro. E aí o Cruzeiro começou a fazer uma cera, assim, que tava até, tipo assim, eu não entendi por quê, sabe? O Anderson tomou cartão amarelo, o Matheus Pereira tomou cartão amarelo, e isso pra mim foi a pior notícia do jogo, que é a suspensão dele, que ele não joga contra o Vasco. Isso é muito ruim pro Cruzeiro. É um jogador muito diferente, o Vasco tá numa fase ruim. Joga agora, né, contra o Palmeiras. A chance de derrota é alta pelo que os dois times apresentam de futebol. Então, assim, terrível perder o Matheus Pereira simplesmente porque ele demorou para bater o escanteio. E o árbitro da partida, ele foi muito, assim, incisivo nesses lances de não permitir com que os jogadores fizessem cera, enfim. Ele sempre advertia com cartão amarelo e ele estava com cara de que ia dar muito tempo de acréscimo. E foi o que aconteceu, né? Foram quase 11 minutos de acréscimo, 8 minutos no momento inicial, e depois foi dando mais, teve atendimento do Anderson. E aí até que o Cruzeiro conseguiu manter o empate. Vale destacar também que os jogadores se mantiveram, né, sempre atentos com a partida, a todo instante, não deram bobeira para um possível gol de empate do Cuiabá no finalzinho. Teve chances, teve, mas isso faz parte do futebol. Mas o saldo é positivo, são 3 pontos dentro de casa contra uma equipe que é inferior ao Cruzeiro, que está na zona de rebaixamento da tabela, coloca o Cruzeiro numa posição confortável de sexto colocado, com um jogo a menos para a maioria dos outros times, né, que estão à frente dele. Então, assim, é de se comemorar muito essa vitória, sabe? A gente vê aqui que o jogo foi um jogo equilibrado, no sentido de posse de bola, de chutes, demonstra mais uma vez que o jogo foi um jogo truncado, mas dentro de casa, contra um adversário mais fraco,
No Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro precisa ganhar, sabe? A gente tem que tirar essa zica que foi do ano passado, de não conseguir pontuar dentro de casa, de não conseguir jogar dentro de casa, e esse ano tem sido completamente diferente. Acho que esses foram os pontos positivos, as principais coisas que eu observei da partida. Se você gostou, se você não gostou, se tem alguma coisa que eu esqueci, comenta aí, vamos conversar sobre o Cruzeiro, vamos falar sobre isso. É, Queria agradecer mais uma vez a audiência de vocês, o pessoal que deixa o like, que comenta. É muito importante para mim. Obrigado de coração. E é isso, galera. Agora o Cruzeiro pega o Vasco, né? Se eu não me engano, quer ver? No domingo, isso mesmo, domingo pega o Vasco lá em São Januário e vamos torcer para que a gente consiga um resultado positivo também, se Deus quiser, contra a equipe do Vasco. Então, até domingo, um abraço aí, vamos comentar sobre o Cruzeiro, compartilhe o vídeo e tamo junto, gente. Falou!